Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, vamos então falar de eletrólise, tá? Eletrólise é um processo elétrico não espontâneo. Lise significa quebra. Então veja bem, nós temos o primeiro tipo de eletrólise, que é a eletrólise ígnea, né? O que é uma eletrólise ígnea? É aquela que ocorre na ausência de água, beleza? Deixa eu pegar aqui o meu instrumento de trabalho, né? Para apontar as aulas, né? Então vamos lá. A eletrólise ígnea é um processo não espontâneo, ou seja, nós precisamos de eletricidade para que esse processo ocorra, né? E necessitamos também de uma corrente elétrica contínua, tá certo? Nós temos a corrente elétrica alternada, aquela da tomada, geralmente. E só para você ter uma ideia, o que é uma corrente elétrica contínua? É quando você coloca o seu carregador de celular na tomada, ali existe a transformação da corrente elétrica alternada em corrente elétrica contínua para dar a voltagem necessária para o processo de recarregar a pilha do seu celular ou bateria. Muito bem. Vamos falar com vocês então uma eletrólise bastante exigida nos vestibulares, que é a eletrólise do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele é bastante importante e vocês vão ver por quê. Além de salgar os alimentos, além de servir de tempero, o cloreto de sódio tem uma grande aplicação na química. Bom, primeiramente nós temos que fazer a fusão do cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, ele é um material que tem uma temperatura de fusão de 801 graus Celsius. Então, como é que você faz isso? Você tem que elevar a temperatura do cloreto de sódio até 801 graus Celsius e, obviamente, nós não sabemos qual é a temperatura de fusão de cada substância iônica nesse caso, então nós colocamos aqui o triângulo, tá vendo? O triângulo significa aquecimento. Muito bem. Então você vai pegar o cloreto de sódio sólido e vai fazer a sua fusão. Lembra o que é fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura é elevada. Então, nós vamos ter a produção do cátion Na+ líquido e também do ânion Cl- líquido. Percebeu? Então, o sódio mais 1 e o Cl é menos 1. Lembra lá, sódio é um metal alcalino, tem um elétron na camada de valência, fica mais 1. O cloro fica menos 1. Muito bem. Então, você vai ter o que aqui? Na+ e Cl- líquidos, derretidos. E aqui nós temos uma cuba eletrolítica. O que é uma cuba eletrolítica? É um local onde nós temos dois eletrodos inertes. Esses eletrodos inertes não participam da reação, eles servem de veículo para a condução da corrente elétrica. Normalmente, né, a gente usa a platina, que é um metal nobre e é um metal que não é atacado nem pelo sódio e nem pelo cloreto. Então, o que é que vai acontecer? O sódio, ele vai ser atraído pelo polo negativo, pelo eletrodo negativo, né? E quando o sódio mais 1 é atraído pelo eletrodo, que é o negativo, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de redução. Por quê? Porque o sódio, ó, deixa eu passar para cá,
o sódio líquido mais um, ele aceita um elétron aqui no polo negativo e ele se transforma em metal sólido. Sódio sólido, né? Mas você pode perguntar, mas esse elétron está vindo de onde? Ó, por sua vez, o Cl-, ele é atraído pelo polo positivo. Tá entendendo? Cargas de sinais contrárias se atraem. O sódio mais um é atraído pelo polo negativo. O cloro menos um é atraído pelo polo positivo. E aí nós vamos ter, ó, que o Cl- líquido, ele descarrega o elétron dele no polo negativo. O Cl-, ele vai ficar menos um. Não. Errei. O Cl-, ele vai ficar Cl mais elétron. Mas você deve estar perguntando, professor, mas o cloro, ele existe como Cl? Não. O cloro, com 7 elétrons na camada de valência, ele forma uma substância chamada gás cloro, que é o Cl2. Entendeu? Ó, o gás cloro é um gás. Pessoal, cloro significa verde, beleza? Então, Cl2 mais elétron. E aí, para balancear a equação, você pode colocar aqui meio ou multiplicar tudo por 2. Tranquilo? Então veja bem, no cátodo nós temos captura de elétrons. O sódio mais um captura um elétron e vira sódio. O cátodo, portanto, o que acontece? Reduz o seu número de oxidação. Então nós dizemos que no polo negativo nós temos redução. Lembra? Cátodo, redução, tanto para a pilha quanto para a eletrólise. E no ânodo nós temos oxidação. Repara, o cloro é menos 1, ele passa para 0, né? E então ele cede o elétron. Então nós podemos pensar que o polo positivo tira o elétron do cloro, o elétron entra no circuito e vem até aqui. O sódio mais um captura o elétron do cloro, né? Poderíamos pensar assim. Entendeu? E aí nós teríamos a reação global. O que é a reação global? É a soma da semi-reação de redução mais a semi-reação de oxidação. Repare que os elétrons, eles vão ser o quê? Cancelados. Então você pode escrever assim, ó, que o sódio mais um líquido mais o cloreto menos um líquido, né, com aquecimento até a fusão, nós teremos a formação de sódio, número de oxidação 0. O sódio, pessoal, ele é um metal. Nas condições ambientes ele é sólido. Obviamente que na eletrólise ele vai sair como líquido, né? E meio de Cl2, que é um gás. Entendeu? Então, olha, eletrólise. O NaCl foi fundido. O sódio separou do cloro. O sódio se transformou em metal sódio, que nas condições ambientes é sólido. O cloro se transformou em gás cloro, que nas condições ambientes é gasoso. E a reação global, que é a soma das duas,
Na mais Cl-, corta os elétrons, dá Na mais meio de Cl2. Espero que você tenha entendido a eletrólise ígnea, mas se você não entendeu, eu vou fazer mais uma importantíssima, que é a do alumínio, tá? O alumínio, então, encontrado na natureza, é o metal mais abundante na superfície da Terra, encontrado na forma principalmente de bauxita, e não poderíamos deixar de falar nele, tá bom?